Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, capítulo 18, Confissão. Amaro, cujo semblante exibiu sinais de renovação a que nos reportamos, começou a dizer comovido: Sim, me recordo perfeitamente. A madrugada do ano bom de 1869 ficou marcada para sempre em nossa memória. Abordaríamos a Assunção, procedendo de Santo Antônio em angustiosa expectativa. A curiosidade abafava a exaustão. Me lembro de que, antecedendo-se ao desembarque, Esteves nos procurou, solicitando ajuda fraterna para a solução de um problema que refutava importante para o futuro que os aguardava. Éramos 3 amigos inseparáveis na caserna. Caserna é a construção destinada ao alojamento de soldados, tá? Então, éramos 3 amigos inseparáveis na caserna e estávamos os 3 juntos. Ele, Júlio e eu. Na incerteza das ocorrências que nos esperavam, nos pedia, na hipótese de perecer em combate, notificar sua morte à jovem Lina Flores, que conheceu dias antes em Vilheta. Referiu-se entusiástico ao amor que os ligava e ao projeto que formavam, considerando o futuro. Preocupados com a aflição do companheiro, nós o reconfortamos com palavras de compreensão e esperança, nos colocando em guarda. A capital paraguaia, porém, revelava-se fatigada e desprevenida. Jamais esqueci a gritaria dos nossos, triunfantes em se vendo seguros sobre a presa, criando aflitivos problemas para as autoridades. Revejo ainda a fisionomia risonha de Esteves quando se reconheceu são e salvo. Em breve nos comunicava o casamento. Ninguém realmente podia se casar em campanha, mas o enlace se efetuou às ocultas, sob a bênção de um sacerdote com a tolerância dos dirigentes da ocupação, atendendo-se à circunstância de que a noiva era uma pobre menina brasileira, desde muito aprisionada. Amaro fez pequena pausa, recobrando energias, e continuou. Me lembro que Júlio e eu fomos em visita ao lar de Esteves pela primeira vez em fevereiro do mesmo ano, mas, colocados à frente de Lina, ambos nos sentimos incompreensivelmente ligados àquela jovem bela e simples, cuja presença exerceu de imediato sobre nós intraduzível atração. Guardei comigo a surpresa que me possuía, mas Júlio, impulsivo e irrequieto, veio a mim extravasando o coração. A esposa de Esteves dominou sua mente de súbito. Se pudesse haver chegado antes do companheiro, acentuava enamorado, não cederia o lugar. Sustentava a impressão de que Lina já havia surgido em seus sonhos. E desse modo, várias vezes repetiu confidências que tocavam minhas fibras mais íntimas. Anotando o seu estado de alma e reconhecendo o direito de Esteves sobre a mulher que desposou, tentei me retrair. Calquei o sentimento e procurei o esquecimento necessário. A paixão de Júlio era demasiado forte para se resignar. Insinuou-se junto à recém-casada, cobriu-a de gentilezas e provavelmente, quem sabe, nas adversidades da guerra e quase criança para se guardar como era preciso, nas responsabilidades do casamento, Lina se envolveu nas atenções do rapaz, fazendo concessões.
Me lembro do dia em que Esteves me procurou, desolado, comentando o golpe que recebeu. Chorou debruçado em meus ombros. Desejava desaparecer, aniquilar-se. Enfermeiro bem conceituado e protegido do conselheiro Silva Paranhos, nosso embaixador em missão extraordinária junto às repúblicas do Prata, não seria difícil sua retirada para Assunção. Assim aconteceu. Esteves se afastou, primeiramente rio abaixo na direção de Vilheta, onde havia trazido a esposa e onde se achavam retardados alguns camaradas enfermos aos quais prestaria assistência. Nada mais soube dele, a não ser que havia morrido misteriosamente em Piraju. Evidenciando enorme sofrimento moral diante daquelas evocações, Silvio estremeceu e, aproveitando o intervalo que se fez, bradou ironizado: "E a tua participação no infortúnio da minha casa? Quem me convencerá de que também não te achavas de parceria com Júlio na destruição da minha felicidade? Infames!" Clarencio, afetuoso, acomodou o enfermeiro irritado, recomendando esperar a sua narração até o fim. Amaro não perdeu a calma. Assinalou a repreensão do adversário, fixando triste sorriso, e continuou: "Sim, minha confissão deve ser exata e completa. Entendendo que Lina e Júlio se haviam ajustado para a vida comum, tentei me distanciar, temia por mim mesmo. Mas Lina, como que registrava minha inclinação não manifestada. Me lançava olhares que me acordavam simultaneamente para a alegria e para a dor. Queria me aproximar e fugir dela ao mesmo tempo. A princípio tentei evitá-la, mas o afastamento do Marquês de Caxias deixava as tropas com larga provisão de tempo para diversões. Levado talvez pela companheira, Júlio me constrangia a frequentar sua casa. O jogo alegre e o chá saboroso reuniam nós três, noite a noite. Amedrontado diante do sentimento que a moça despertava em meu coração, não somente porque não devia perturbar sua harmonia doméstica, mas também porque possuía uma noiva no Brasil, busquei me isolar de novo. Mas, reparando o assédio de Lina, resolvi me asilar no trabalho mais intenso e consegui a designação para servir na vigilância noturna do Palacete Resquim, onde a ocupação concentrava todos os assuntos e documentos de interesse de nosso país. Mas ela não desistiu do propósito de que se animava. Certa noite me procurou disfarçada em mulher do povo. A sós comigo, se confessou, se declarava atormentada, aflita, se sentia amada por Esteves e se via ardentemente querida por Júlio, mas não pôde se interessar pela felicidade junto deles, odiando-os por fim. Amaro fez longa pausa e continuou: "Quem poderá explicar os enigmas do coração humano? Quem possuirá bastante visão para surpreender os caminhos da alma? Incapaz de me dominar, cometi a falta de assumir um compromisso espiritual que não me competia. Lina se agarrou ao meu afeto com o vigor da era, numa construção sem defesa. E foi assim que, em certa manhã de maio, meu companheiro nos encontrou juntos. Desesperado, Júlio ingeriu grande quantidade de corrosivo.
mas amparado suficientemente foi salvo. Em vão, porém, se submeteu ao tratamento da caserna. Adquiriu estranhos padecimentos na garganta e no esôfago, e não sabendo como suportar as provações físicas e morais, um dia se arrastou até as águas do Paraguai, supondo encontrar na morte a paz que procurava. Experimentando pesados remorsos, por minha vez, perdi a afeição que me algemava à mulher que nos atraiu e infelicitou, e fugi dela. Fugi me incorporando às tropas que combateriam os derradeiros remanescentes de Solano Lopes na cordilheira. Prometi sua volta, mas, terminada a luta, retornei à pátria por outros caminhos, decidido a jamais reencontrá-la. Amaro, mais comovido, passou a mão pelo rosto e prosseguiu, depois de breve pausa. 10 anos correram apressados. Novamente no Rio, me casei e fui feliz. Numa noite de chuva forte, minha esposa e eu voltávamos do teatro, quando os cavalos em disparada colheram pobre mulher embriagada na via pública. O cocheiro freou os animais e descia a socorrê-la. E enquanto minha companheira continuava o trajeto para casa, procurei internar a mísera criatura para a assistência imediata. Guardas e populares me auxiliaram, mas com inesquecível assombro, quando a mulher foi recolhida ao leito, de ventre rasgado e a se esvair em sangue, nela identifiquei Lina Flores. Por 2 dias lutou contra a morte. A infeliz me reconheceu, relatou as desditas que atravessou desde que se viu sozinha no Paraguai. Esclareceu que veio ao Rio à minha procura e me emocionou com a narração do drama angustioso em que vivia tentando a recuperação da felicidade que perdeu para sempre. Morreu revoltada e sofredora, amaldiçoando o mundo e as criaturas. Amaro interrompeu titubeante. Mário Silva, perplexo, o olhava entre o desespero e o pavor, porque ele não sabia tudo o que havia acontecido, né? Notava-se que o ferroviário se esforçava em vão para reaver novas faixas da memória, mas nosso instrutor afagou sua mente, sua fronte, né? Envolvendo em renovadas forças magnéticas e perguntou: onde você voltou a vê-la? O interpelado esboçou um sorriso de quem recolheu a resposta em si mesmo e informou: ah, sim, reencontrei-a na vida espiritual. Se achava unida a Júlio em aflitivas condições de sofrimento depurador. Compreendi a extensão do meu débito e prometi ressarci-lo. Ia ampará-los, auxiliaria os dois na senda terrestre. Lutaríamos lado a lado para conquistar a coroa da redenção. Sim, o destino. É preciso resolver os compromissos do passado, conquistando o futuro. Então, Armando era o mais equilibrado, né? Logo no começo da sua narrativa, ele disse que tinha assumido compromissos espirituais que não o competia. Porque se meteu onde não devia, fez o que não devia, enquanto Júlio apelou para o suicídio e Lina trocava de parceiros. Né? Morreu revoltada, sem se conscientizar dos seus próprios erros, e ele lutou muito com a sua consciência. Então, ele tinha condições de ajudar os dois, por isso que ele
falou, né, que ele ia ajudar, né, aqui no finalzinho da fala dele, né, lutaríamos lado a lado para conquistar a coroa da redenção. Ele diz, né, compreendi a extensão dos meus débitos e prometi ressarci-lo, iria ampará-los, né? Então, ele era mais maduro, ele tinha boas intenções, lutou para resistir, tentou se afastar, se esforçou em se melhorar. Reconhecia que tinha errado, mas queria resolver os compromissos do passado. Por ser mais amadurecido, né, ele teve condições de escolher ajudar os dois. Aquilo que eu faço ao outro, eu tenho responsabilidade. É claro que a responsabilidade maior é do outro, mas se eu provoquei o sofrimento do outro, eu sou responsável, né? E André continua: o esposo de Zumira se calou, visivelmente cansado, mas o enfermeiro, apesar de contido pela força paternal de Clarencio, começou a chamar por Júlio, emitindo brados terríveis. Então, esse capítulo nos mostra que os conflitos familiares são, em grande parte, gerados por problemas sexuais e ou afetivos mal resolvidos. E também nos mostra que devemos parar e ver o ponto de vista do outro. Nunca procuramos saber o que o outro pensa. Nos fechamos no nosso sofrimento, curtimos mágoas, ressentimentos, dores e não queremos saber o ponto de vista do outro. Se o fizéssemos, com certeza não sofreríamos tanto, né? Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.